Mas vamos lá, gente, falando então sobre a nossa caminhada, o que é importante. Nós estamos numa fase falando do que é importante. Tem aquilo que é importante e claro, tem o que não é importante. Se o assunto é uma caminhada de uma comunidade de fé, tem algumas coisas que a gente não precisa considerar, não precisa ter, não precisa dar ênfase, não precisa insistir. Então, no que nós estamos propondo, é um tempo de reflexão para falar daquilo que para nós é importante. A gente escolhe aquilo que é o ponto principal e ele tem desdobramentos. Então, ainda que a gente venha e fale sobre isso várias vezes, esses pontos têm desdobramentos. Como aconteceu na semana passada, nós falamos de Jesus, o centro da nossa fé. O fato de Jesus ser o centro da nossa fé tem desdobramentos. É importante saber que se Jesus está no centro da nossa fé, então nós estamos pensando nisso, né? É como se nós, como comunidade, nos reuníssemos em torno de. Estamos reunidos em torno de Cristo. Então uma vez que nós estamos reunidos em torno de Cristo, a partir dele que nós determinamos nossas relações, nosso desenvolvimento e nossa maturidade. E o ponto, então, não é um livro, o ponto não é um ensino, não é uma coisa, não é uma missão, senão o próprio Cristo. Vocês entendem a dimensão, as implicações de dizer uma coisa dessa? Então, o Renato expôs para nós semana passada que Jesus é o centro da nossa fé. Isso tem implicações diretas, aquelas acusações que nós já ouvimos e que é dito dos crentes, que você coloca no centro da fé a igreja, denominação, no centro da fé um prédio, o templo, a construção, no centro da fé um culto, um tipo de agrupamento, uma pessoa que não é Cristo, é o pastorzão, é algum elemento, né, até o livro. Então a gente vai encontrar gente que coloca o livro, a Bíblia, como compêndio, como se fosse a Bíblia o centro da fé. Não é isso, a maior revelação de Deus para o homem não é a Bíblia. A maior revelação de Deus para o homem é Jesus Cristo e Ele é o centro da nossa fé. A partir da Bíblia sabemos como Ele foi revelado e que Ele nos ensina. Jesus é o centro, a Bíblia não. A Bíblia é aquilo que revela Cristo. Então a gente pode cair nesse erro. E algumas pessoas falam assim, vocês não têm ídolos, mas o jeito que vocês tratam a Bíblia é uma idolatria. Isso pode ser dito de muitas comunidades, da nossa não. E aqui eu quero deixar isso muito claro. Nós vamos estudar a palavra e tratar do nosso tempo, estudar a palavra em relação ao tempo que vivemos, estudar o que Jesus ensinou em relação àquilo que o mundo apresenta, o que esse sistema, né, que nós vivemos, o que está envolvido nesse tipo de vida, o que está envolvido nesse momento hoje. A gente não quer só interpretar a Bíblia, que é aquilo que nós temos como referência, que nos ensina, nos apresenta como viver em comunidade, nos apresenta o que Jesus ensinou. Mas nós queremos também interpretar e ler o mundo. O que é que tem aqui fora? O que o mundo está dizendo? O que as coisas estão acontecendo? O que essa pandemia tem para nos ensinar? O que as circunstâncias que nós vivemos aqui no nosso país, qual é a mensagem? Ou qual é a forma melhor de apresentar uma mensagem de esperança para esse momento? O que é que Jesus diria diante de tudo isso? Então Jesus está no centro da nossa fé, que nos ajuda a interpretar e olhar para o mundo, interpretar e olhar para os nossos relacionamentos, interpretar e olhar para tudo que vivemos e tudo que fazemos. Então a gente está falando assim em Jesus nesse lugar, e aí tem implicações, e o que não é importante, ou o que estaria em outros lugares, seria importante, mas está lá em outro lugar e não é aquilo que precisa ser mencionado aqui. Mas os desdobramentos disso, né? Os desdobramentos do fato de Jesus ser o centro da nossa fé. Nós escolhemos nos apresentar, então, entre tantas palavras ou tantas formas que a gente poderia dizer que a gente tem no Novo Testamento, nós escolhemos nos apresentar
dizendo que nós somos uma família. Nós somos uma família. Ainda que a gente não fique o tempo todo chamando um outro, né? Não chamei aqui na frente, né? Nosso jeito de se comunicar, a gente corta algumas coisas que vão perdendo sentido, ou até tem uma verdade nelas, mas elas perdem ela deixa de ser real, né? Ninguém tem dúvida que nós aqui somos irmãos, na melhor forma do que isso quer dizer, né? A partir de Jesus Cristo. Mas nós não ficamos, né? Eu não chamei o irmão Lucas para fazer o louvor, e eu não chamei a irmã Simone aqui para contar o testemunho dela. E também não é o irmão João que está cuidando da transmissão hoje. O que nós estamos fazendo não é nesse sentido de a gente se nomear dessa forma. Mas não quer dizer que nós não nos vemos assim. E nesse sentido, o que nós estamos fazendo é mais... Olha como considera essa importância, né? O que nós estamos fazendo é mais do que nomear um ao outro como parte de uma família, ou dar nomes ou títulos de uma família. Nós estamos vivendo essa relação. Essa é uma relação que vive de forma intencional. Viver uma família que se une pelo que acredita. Então, alguns de nós têm relação de sangue, mas alguns não têm relação de sangue, mas se juntam pelo que acredita e pelo que vale a pena viver. E é assim que nós queremos andar nesse momento. E o texto que eu quero ler com vocês a respeito disso é um texto que Jesus fala sobre família, né? Ele tem até um jeito de lidar com isso, que é interessante e que vale a pena a gente considerar para essa conversa. Então, Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, a gente tem, então, uma situação que Jesus vive e usa essa situação para dar um exemplo de relacionamento que funciona para nós aqui hoje. Então, Mateus 12, a partir do versículo 46. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Eu acho que vocês já ouviram um montão de vezes, né? E eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente ouviu e falou várias vezes, precisa repetir. Deus valoriza relacionamentos. Escolhe se revelar em uma família cheia daqueles problemas. Falamos aqui, se você não ouviu uma série que a gente teve recentemente, Identidade Fraturada, falamos da família onde... a família original, né, a família que começa o povo de Israel, e todas as crises que aquela família apresentava logo no seu começo, e é daquela família que vira um povo, e através desse povo vem Jesus. Então, Deus se revela através de relacionamentos, e aliás está num ambiente de relacionamento. A Trindade é esse ambiente de relacionamento, a sua natureza está ali. Deus então nunca teve só, né? Ali no começo, no Gênesis capítulo 1, façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, façamos, né? Está no plural, não é um plural majestático, é uma verdade, é um Deus em comunidade, criando e nele, né, a imagem dele em nós. E a gente precisa compreender então essa relação que nós temos. Então toda a criação revela isso, revela o poder de Deus. Nesta criação nós temos mais revelações ainda. Nessa criação nós temos uma revelação que é o fato de sermos criados por Ele. Mas a gente aprende no decorrer do que a gente vai lendo nas Escrituras que nem toda criatura de Deus é filho de Deus. Nós somos criados de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E a gente pode compreender isso a partir de outras leituras. E eu quero, para dar essa ênfase, para dizer que você está numa família, eu queria ler com você Gálatas. Capítulo 3, versículos 26 a 28. Gálatas 3, 26 a 28.
Diz assim: pois vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E agora pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Nós somos herdeiros da promessa de Deus, nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Então, significa assim: aqueles que não creram em Jesus são criaturas de Deus. E aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Então, se Jesus é o centro da nossa fé, e nós chamamos as pessoas para terem uma experiência semelhante a essa que a Simone contou aqui, que o Lucas contou no primeiro dia, que o Adriano contou aqui, nós chamamos as pessoas para terem uma experiência com Jesus, porque nós acreditamos que uma vez que você tem uma experiência com Jesus, e nós começamos a caminhar juntos, nós somos filhos de Deus. E esse grupo que aqui, né, nessa caminhada, se chama nossa igreja, nós nos expressamos como uma família que cuida uma da outra. Nós somos aqueles que a gente lê aqui em Mateus capítulo 12, aqueles que são a verdadeira família de Jesus. Aqueles que estão reunidos, que estão juntos, e que acreditam na mesma coisa, que se sentem parte que está junto dele, que está perto dele. Ali no versículo 46, né, onde a gente começou a primeira leitura, no versículo 46, a gente tem um ponto interessante, porque o grupo está claramente separado. Tem gente que está dentro e tem gente que está fora. Olha que coisa interessante. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos do lado de fora, dizia: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com você. Jesus falou: quem é minha mãe? Minha mãe não tem intimidade para chegar aqui e trocar ideia comigo? Minha mãe não tem, do mesmo jeito que acontece aqui, né? Vocês viram aqui, a Simone veio, a gente pegou o microfone, o Lucas perguntando uma coisa, que a gente faz sinal para o outro. Tem liberdade aqui tem liberdade, a gente conversa. E vocês que estão acompanhando a transmissão sabem que de vez em quando a gente está conversando entre nós aqui, e vocês não sabem o que é, porque parece um código, né? Parece um negócio só da gente aqui dentro. Mas o que está acontecendo? É que a gente tem liberdade. A gente não está preso, a gente não está fazendo um programa de TV que não pode errar. Aqui é um encontro nosso para reflexão, para troca de ideia. E vocês podem falar também, vocês podem escrever, vocês podem perguntar. A gente desconfia dos ambientes onde você não pode fazer pergunta. Aqui pode fazer pergunta, pode questionar, pode discordar. Esse lugar é um ambiente de família. No ambiente de família onde acontece uma coisa que a gente pode dizer: isso, não sei se isso era tão relevante ou tão importante, como é isso que a gente está falando, para esse momento. Mas o que a gente está colocando é esse lugar onde a gente pode viver comunhão verdadeira e autenticidade. A gente pode ser tranquilo, sem ser pesado. Parte de vocês nunca tiveram com a gente num ambiente presencial. E conseguem aqui agora a gente ficar à vontade nessa transmissão que a gente está fazendo aqui. Alguns de vocês nunca conseguiram ter essa experiência no ambiente presencial. Aqueles que tiveram se lembram. Pode interromper qualquer hora. Não precisa ficar esperando até o final. Pode levantar a mão e perguntar qualquer hora. Pode conversar, pode ficar à vontade. A gente não tem essa prisão de que tem o centro da conversa, né? Tem alguém direcionando a conversa, mas não tem o centro da conversa, porque Jesus é o centro da nossa fé. E a gente se expressa como família. E como família a gente se expressa nas relações. Nas relações e no cuidado. As pessoas são verdadeiras, partilham das coisas íntimas, contam coisas do coração. Conseguem, então, outra coisa, né? A gente partilha de coisa íntima, mas não é como uma obrigação. A gente partilha de coisa íntima com discernimento e com sabedoria. O que significa isso? Significa que eu fico à vontade para falar do que sinto, do que penso, de quem sou. E não é porque eu estou à vontade que eu espero que todos estejam no mesmo ponto que eu e falem do mesmo jeito que eu falo da minha vida. Então é com discernimento e sabedoria para saber que alguns têm essa liberdade maior, ficam mais à vontade. Isso tem a ver com a personalidade, por ser mais tranquilo na comunicação, e o outro é mais tímido. A gente não força ninguém. Ninguém é obrigado a partilhar coisas íntimas sem querer.
Esse é um ambiente de liberdade, de autenticidade. Você é autêntico nesse ambiente. Nesse ambiente você é autêntico para falar e para não falar. Esse é um ambiente de família, de conversação não fingida, onde a gente quer evitar as máscaras, onde a gente quer evitar coisas que matem a comunhão. Quando a gente é obrigado a falar de coisas que a gente não quer, isso mata a comunhão. Isso mata a comunhão. Então é um convite divino para que a gente ande junto e ande na luz. Então o convite divino é para eu falar do meu coração, porque eu ando na luz, eu fico à vontade para fazer isso, para falar isso, naquele grupo que pertenço. Naquele grupo, nosso desejo é que todos participem dos grupos pequenos que a gente um dia terá, né? Nós temos alguns, mas um dia a gente vai ter de um jeito que supre as diferentes necessidades daqui da nossa caminhada. Por enquanto a gente ainda não tem de um jeito que supre todas as pessoas, mas a intenção é essa, um lugar onde a intimidade pode acontecer, e a intimidade a gente sabe que acontece na luz, a intimidade não acontece no escuro. Isso é a sociedade que ensina pra gente, né? Você vai para um lugar onde, para facilitar um tipo de intimidade, o lugar é escuro. Né? E de vez em quando o pessoal copia essa ideia do escuro. Nós não vamos fazer isso. Aliás, nós não vamos fazer isso. Aliás, é uma linguagem. Tá? Você está vendo aqui esse cenário que é uma linguagem. É uma linguagem que nós queremos transmitir. Né? Nós pensamos nisso. Né? O Lucas, quando esteve trabalhando aqui, pensando na linguagem. Quem estava lá no nosso momento lá de culto de inauguração, lembra que é essa linguagem. O que é a linguagem? É uma sala de uma casa. A nossa expressão é uma expressão do ambiente de família. Um ambiente onde, nesse lugar, tem pessoas de todas as idades, onde todo mundo é bem-vindo. Chega aqui, entra, pode entrar, essa é a nossa casa, nós queremos você aqui. A gente quer que você sente aqui com a gente, para você conversar, você fica à vontade. É essa a ideia que nós trazemos. Então, quando nós trazemos essa ideia, não quer dizer que não tem uma música inspiradora, não quer dizer nada disso, não quer dizer que a gente acha que a outra igreja lá que pintou as paredes de um jeito e que faz um outro estilo, aquilo não tem problema nenhum. Esse é o estilo deles. Mas esse é o nosso, porque nós escolhemos nos expressar, até pelo jeitão que nós propomos a esse espaço. Nós queremos que as pessoas sintam que aqui é um lugar onde pessoas, de qualquer idade, famílias, nas diferentes configurações que uma família pode ser, né? Tem a tia e o tio que vivem com o sobrinho, o vô e a avó que vivem com o neto, os filhos que ainda não saíram de casa, qualquer expressão, irmãos que vivem juntos, pessoas que são amigos, que moram qualquer expressão de núcleo familiar tem espaço aqui para andar com a gente. Todo mundo conhece uma sala de uma casa. É um jeito da gente se expressar e dizer nós queremos ser esse ambiente onde a gente pode admitir nossas fraquezas, admitir quem nós realmente somos. E admitindo assim, não consigo falar, eu sou muito tímido. Tá bom. E tá tudo bem. A gente quer viver desse jeito. É para isso que é preciso coragem. É coragem para dizer, não consigo falar. Do mesmo jeito que o outro precisa coragem e ousadia, né, para falar de si, para falar do que luta, para falar dos seus desafios, para chegar junto, né? E aí, como família, é essa outra expressão. A gente decide que a gente chega junto. O que é chegar junto? Não é um negócio assim, né? Que nem a gente falou, teve uma série sobre oração, não é, eu estou precisando disso, você manda 2 mãozinhas de oração. Aliás, é isso, né? Não sei se você percebeu, quando alguém pede oração no nosso grupo, algumas pessoas já sacaram. Não vale escrever e mandar aquele ícone das 2 mãozinhas assim de gratidão do WhatsApp. E esquecer. Faz de conta que estou orando. Se você responder lá, é considerado que você está orando, porque nós estudamos sobre oração aqui. Oração é um compromisso que nós trocamos um com o outro de família. Que quando você diz lá, estou precisando de oração, quem escrever lá, escreve sim, eu estou orando por você. Quem escreve lá, e aí não são poucas pessoas que recebem a oração de verdade. Que recebem uma frase de oração, que recebem até uma gravação de uma oração. Por quê? Nós estamos comprometidos nos desafios e nas lutas uns dos outros. Porque oração não é só conversa, oração não é só papo distante, gente que está longe. Nós chegamos junto. Nós defendemos a família, nós defendemos uns aos outros, nós protegemos uns aos outros. Nós protegemos uns aos outros. Tem uma conversa estranha acontecendo sobre alguém, a gente vai defender.
A gente vai cuidar. Por quê? Isso é uma expressão de família. Se alguém começa a desafiar demais meus filhos lá na escola, eles começam a me contar, eu vou lá. Por quê? Porque eles são da minha família. A mesma coisa, aqui no grupo de homens, eu estou apontando aqui para esse lado aqui, porque aqui fica a nossa cozinha. E a gente, essa semana, se reuniu na cozinha. E quando eles contam, quando no nosso grupo alguém de nós conta o que está passando, o que está sofrendo, é família. A gente vai até o fim, a gente vai saber o que a gente faz agora, como é que a gente vai ajudar. Por quê? Nós nos defendemos. Nós protegemos quem a gente anda junto. E amigo faz isso. Amigo não dá lição de moral, Amigo é amigo. Pode falar, eu acho que foi uma pisada que você deu. Mas não afeta a amizade. A gente continua andando junto. Uma família. Família faz isso. A verdadeira família de Jesus fica à vontade. Olha só, no versículo 47 a gente vê que não estava à vontade. Tem um negócio que está meio estranho aqui. Alguém disse para Jesus. Esse alguém teve coragem para chegar para Jesus, ele se sentia íntimo. Então imagina, Jesus está dando uma palestra, que nem eu estou falando aqui. Alguém fez um sinal assim para Jesus, alguém disse, Alguma pessoa falou assim, Jesus, tem gente lá fora que está sem coragem de entrar. Quem é? Sua mãe. Diz que é sua mãe e seus irmãos. A pessoa, intimidade nenhuma, zero de intimidade. É estranho esse negócio, pensar que alguém quer se relacionar com a gente, quer estar junto, mas não quer partilhar da intimidade. E ainda se coloca como se fosse da família. E Jesus fala, ele coloca um ponto aqui para a gente pensar. Só não fica à vontade quem está visitando. Eu imagino aqui, olhando para as pessoas aqui, talvez tenha gente que está visitando a gente aqui hoje. Estou olhando aqui para os nomes, tentando identificar. Não sei. Parece que não. Parece que todo mundo é de casa. Todo mundo já conhece a gente aqui. Mas olha só, esse ficar de fora tem a ver com falta de intimidade. Esse ficar lá fora e manda avisar, tem a ver com completa falta de intimidade. Na relação que eu tenho com os meus amigos é diferente, na relação que eu tenho com a minha família é diferente, na relação que eu tenho com o meu irmão é diferente. O meu irmão, eu chego na casa dele, ele não está tão preocupado assim se as coisas estão fora do lugar. Por quê? Porque ele é meu irmão. Eu também me preocupo menos. Porque as coisas estão fora do lugar, se é o meu irmão que está vindo na minha casa. Agora, se for pessoas que eu não tenho muita intimidade, eu quero deixar a casa assim, parece que não é minha casa. Ela fica as coisas tão no lugar assim, que parece que não é minha casa. Então, quando eu chamo alguém que é íntimo, eu já fico mais tranquilo. E quando eu chamo alguém que é do convívio, essa pessoa que é do convívio, ela vai dizer, você quer uma ajuda? Quando eu começo a arrumar a mesa, quando os meninos começam a preparar as coisas para a gente sentar na mesa, quando a Adriana está terminando uma coisa que a gente vai comer junto, essa pessoa que é íntima fala, quer ajuda? Ou seja, quer que eu vou ir para a cozinha te ajudar? Quer que eu ajude a arrumar essa mesa? Quer que eu faça alguma coisa? Por quê? Porque tem intimidade, porque você não fica lá de fora dizendo, posso entrar. Você já entra, você está dentro, você faz parte. Você se sente de casa. Então, na presença, uns dos outros, a gente vai experimentando essa intimidade. E nessa intimidade a gente experimenta e a gente trata com compaixão também um ao outro. A gente lida com os nossos problemas, a gente enfrenta os nossos problemas tendo essa relação de compaixão, essa relação de cuidado, essa relação de amor. Então, nas famílias que a comunicação está deficitária, que falta comunicação, que está num ambiente onde tem problemas e não é falado, onde o silêncio é o jeito das pessoas tratarem os problemas, vamos ficar quieto que o tempo vai resolver esse problema. Nas famílias que tratam desse jeito, o problema vai indo para baixo do tapete. E aí, nessa conversa que eu estou falando, funciona muito bem. Porque eu estou falando de uma sala de uma casa. Numa casa, quando eu convido você, ou nesse cenário aqui. Se a gente não limpar esse negócio direito aqui, o carpete que tem aqui, vai ficar sujo. Mas a gente tem um tapete aqui. Mas a gente pode fingir que está limpando. E ao invés de tirar a sujeira e levar para o lixo, a gente coloca a sujeira embaixo do tapete. Significa, a sujeira toda continua aqui. E a gente não trata. Isso é típico nas famílias. Nós queremos uma família que trata os seus problemas.
Então, significa que aqui tem problema. Um grupo de gente que não é perfeita vai ter uns negócios que a gente vai desentender, que a gente vai precisar de discernimento, que a gente vai precisar conversar sobre isso, esclarecer as coisas. A gente vai precisar falar disso, a gente vai ter que continuar nesse processo. A gente vai aprender a fazer isso. Tem coisas que nós não sabemos, a gente vai aprender a fazer juntos. Que nem dançar. Dançar é isso. Se você vai dançar qualquer tipo de dança, que você dança com outra pessoa, e se você não sabe dançar, vai rolar umas pisadas de pé um no outro, assim. Vai ter um negócio assim, você não sabe direito, você, né, um vai para um lado, vai para o outro, até que você aprende, está aprendendo, vai pisar no pé um do outro. E isso é um processo. A gente está aprendendo, e tem coisas que nós estamos aprendendo a dançar. Nesse processo de aprender a dançar, a gente de vez em quando pisa um no pé do outro. E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar do problema. A gente, não é só falar, né? Tem que falar e ouvir. Falar e ouvir, a gente precisa tratar. Ferida não tratada adoece, gente. Então, se você tem problemas não tratados na sua família, você sabe que adoece. Que o relacionamento adoece, da família toda. Todo mundo fica meio, né, machucado, assim. Agora, quando você trata os assuntos, né, você enfrenta, né, uma cultura de relacionamentos saudáveis. É um lugar perfeito da presença de Deus, uma cultura de relacionamentos saudáveis. Eu lembro da gente dando nosso curso para os casais que estão considerando seriamente o casamento. A Adriana e eu, a gente fala sobre a nossa cultura familiar. E um dia ela fala da cultura dela, eu vou falar da minha. Na minha família, algumas vezes, a Adriana, quando começou a namorar com a gente começou a namorar quando a gente estava em família, no almoço, quando meu pai falava, hoje a gente precisa falar sobre tal coisa. E essa tal coisa era uma coisa ruim. Que dava, né, para quem não estava acostumado ali, falava, nossa, mas vai tratar disso agora no almoço de família. E aí estavam as meninas, né, a namorada do Silas, a Adriana, nós estávamos juntos ali. E aí a gente estava tratando do assunto. E para ela isso era diferente, mas essa é a cultura da nossa família, o negócio não passava. Passou uma semana, meu pai estava vendo um problema, a gente precisa conversar sobre tal coisa. Aí desentendia, reclamava de uma coisa, reclamava de outra, mas terminava resolvido o problema. Não foi uma ou duas vezes. A gente fazia isso era... Mas eu não sabia que eu estava numa cultura que resolvia os problemas na minha família. Eu não sabia. Mas eu cresci nesse ambiente onde a gente buscava os relacionamentos saudáveis, onde a gente era sincero. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Tem um negócio lá que eu com os meus irmãos, a gente não se entendeu sobre alguma coisa, a gente vai ter uma conversa. Eu e meus irmãos. Então, homens com mais de 40. Hoje... Mas a gente vai tratar, a gente não vai ficar quieto, a gente vai falar sobre isso. Eu teve uma coisa aqui e tal, o que a gente vai fazer para ajudar, para resolver e tal. A gente vai tratar. E perdão dado, perdão aceito, conversa que aconteceu, e a nossa família permanece unida, mesmo a gente morando longe. Permanece unida, perto, um interessado pelo outro, e a gente percebe o quanto isso é verdade também nos relacionamentos com os nossos, agora, né, com os meus sobrinhos e os meus filhos. Eu vejo isso acontecendo. Eles se desentendem, mas não fica desentendido não, eles resolvem entre eles lá. Então é um negócio meio mal resolvido. Por quê? Isso é uma cultura que a gente aprende. Eu não sabia o quanto meu pai colaborava para que eu fosse assim. Mas ele construiu desse jeito. E a gente faz isso. Esse é um exemplo da minha família. Um exemplo positivo, né, que eu tenho, que eu recebi. Mas a gente quer trazer as coisas positivas que a gente aprende na palavra para esse ambiente onde nós falamos, né? Nós vivemos uns aos outros, nós fazemos a vontade do Pai. A vontade do Pai é que a gente tenha compromisso, né? O Criador da família, né? O governante, Deus Pai, Ele cuida da gente, de forma que a gente viva uns com os outros e uns para os outros. No Novo Testamento tem mais de 50 vezes essa expressão, né, que a gente deve servir uns aos outros. E tem um ponto que diz assim, principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé, o que significa aqueles que são domésticos da fé, vocês, nós aqui. Nós carregamos uns aos outros na nossa oração, nós carregamos uns aos outros nas nossas necessidades. Nós fazemos isso. E a gente vai além, não é só a oração, é uma cultura de generosidade,
Eu sou generoso com o meu tempo na vida de outras pessoas. E outras pessoas são generosas com o tempo na minha vida. Nós somos generosos na atenção um ao outro. E uma reciprocidade acontece nessa relação generosa. Nessa relação onde a gente troca intencionalmente cuidado e preocupação um pelo outro. Quando você percebe uma coisa que aconteceu, eu dou o curso Vacina dos Traumas, e a minha aula, eu termino o curso amanhã à noite, a segunda-feira à noite é o dia que eu dou essa aula para a turma do Vacina dos Traumas. E toda segunda-feira, desde outubro, eu estou dando aula. E eu acho que deve ter umas 4 ou 5 de segundas-feiras que eu não pude dar, desse tempo todo. Teve as que a gente parou entre Natal e Ano Novo de propósito, e teve situações que eu não consegui dar aula por diferentes motivos. Mas eu escrevi no grupo lá, da Vacina dos Traumas. Pessoal, hoje infelizmente não vou conseguir dar aula e não dei explicação nenhuma. O que aconteceu? Recebi mensagens diretas. Uma das pessoas que escreveu, a Beth, que está aqui no nosso grupo aqui hoje, escreveu perguntando: Júnior, está tudo bem mesmo? Por que ela perguntou isso? Ela não pediu desculpa, estou invadindo, Não, ela não perguntou nada, está tudo bem mesmo? Por quê? Porque se a rotina é toda segunda-feira eu dar aula, porque eu não estou dando aula e não expliquei o que aconteceu, tem uma coisa errada? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ela está dizendo o que tem a ver com esse compromisso que nós cuidamos uns dos outros. A Beth nem sabe que eu ia usar ela como exemplo nesse momento, mas é o que nós fazemos uns aos outros. E quando eu vejo alguém de vocês com alguma situação, eu procuro diretamente, e fiz isso por vários de vocês sabem disso. Vivo isso, a gente vive esse compromisso, essa família que carrega os fardos pesados uns dos outros e cada um carrega o seu próprio fardo. A gente vive isso, né, o que ensina Gálatas para nós. Então, essa expressão, esse é o ambiente. Eu quero terminar a nossa conversa aqui dizendo, para você que ainda não faz parte da nossa caminhada como membro dessa igreja, pensa nisso, considera isso. A nossa caminhada, nós queremos andar dessa forma, nós queremos andar como uma família que expressa a fé em Jesus. Uma família que expressa a fé em Jesus escolhe andar desse jeito. Nós decidimos que essa é a nossa expressão. A gente está unido, como o Lucas, numa das canções aqui cantou, unidos por esse laço de amor, que é divino. E unidos a gente quer levar isso para outras pessoas, para que outras pessoas tenham experiência. Que talvez a experiência dela de família de sangue foi muito ruim. Muito ruim. Aqui nós queremos que essa pessoa tenha uma experiência de família de sangue melhorada. Que melhore a experiência de família de sangue dela. Mas a família espiritual seja a melhor referência que ela tem. Aí você está ouvindo, mas a família, você teve uma família de sangue que tinha uma referência muito boa. Sim, funcionou isso. Outras coisas não funcionaram. Posso usar isso como exemplo? Graças a Deus que posso usar isso como exemplo. Mas eu tenho certeza que na tua experiência você tem coisas positivas da sua família que você pode trazer para esta família aqui. E nós só vamos saber se você testemunhar, se você falar. A tua experiência você pode agregar de um jeito que a nossa comunidade de fé vai crescer mais forte e mais saudável. Que nós vamos crescer cuidando e abençoando uns aos outros. Onde a gente pode celebrar quando aquele conseguiu terminar o mestrado, aquele menino terminou o 2º grau, aquele conseguiu passar no vestibular, alguém se casou, uma criança nasceu, uma relação de família foi restaurada. A gente quer celebrar isso junto. A gente quer celebrar isso junto. A gente não quer ser aquela pessoa que faz no final das coisas, a gente é o avisado para agradecer, sabe? Não, a gente não quer ser avisado para agradecer, a gente quer estar no processo inteiro. Você começou a planejar um negócio novo aí para sua família, quer comprar uma casa, por favor, não deixe de escrever para a gente orar por isso, para você fazer o melhor negócio que é possível. Não deixe de fazer um pedido desse, não deixe de pedir sobre a sua família. Está pensando em casamento? Não deixe de falar sobre o seu casamento para que a gente possa dividir com você e não chegar só no final para ser aquele que ouviu para agradecer. Se desse errado não ia nem ficar sabendo. Não é isso, nós não queremos ser isso não. A gente quer ser um grupo completamente comprometido com o processo. Com o processo. O processo todo. O processo todo. Tem alguém doente? A gente vai orar junto. A gente vai ungir, né? Como diz em Tiago, vai ungir. Vai orar pela cura, porque quando alguém está doente, não tem oração que deva ser considerada, né, de um jeito. Às vezes a gente ora, né, e a gente faz a oração
Senhor, abençoa fulano. Não, se alguém estiver doente, a gente vai orar pela cura, porque é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente vai falar para Deus, Deus, se revela aqui, através da cura. É isso que a gente quer. Essa é a verdade do nosso coração. E Deus faz o que Ele quiser, mas da nossa parte não vai deixar de ser dito aquilo que a gente quer. Que você que vai trocar de carro, que você que vai comprar uma casa, que você que vai fazer um negócio, que você que está empreendendo, a gente não quer ser aquele que é avisado para gratidão, a gente quer estar no processo, junto com você, torcendo por você, orando por você. E se a gente souber o que você está fazendo, qual é o seu negócio, quem sabe a gente tem até um contato para passar para você e não está fazendo porque a gente não sabe. Porque você não deixou a gente participar no processo. E isso é um processo de uma família, que quando senta junto eu fico sabendo. Eu fico sabendo do que está acontecendo na vida do meu filho, eu fico sabendo na vida do meu outro filho, eu fico sabendo das coisas que estão acontecendo, e depois sei do meu sobrinho, sei do meu irmão, e sei de todo mundo. Isso numa família, onde todo mundo sabe o que está acontecendo. Não como uma mera curiosidade, mas porque nós estamos comprometidos, porque o sucesso de um é sucesso de todos. Porque a bênção para um é a bênção para todos, e a gente compartilha. Porque quando alguém está sofrendo, a gente chora com quem sofre, a gente chora com quem chora, mas a gente se alegra com quem se alegra, a gente celebra com quem se alegra. E olha só, essa é a parte mais difícil, a se alegrar com quem se alegra, mas a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente quer viver isso. Essa é a nossa igreja. Viver como família que expressa a fé em Jesus é muito importante. Esse é um ponto muito importante da forma como nós queremos viver a nossa fé. E aqueles que estão distantes, morando em outra cidade que não é aqui, São Paulo, onde a gente pode se encontrar mais fácil, a gente quer aprender a celebrar a fé desse jeito aí também. Nem que seja por mensagem, por ligação, a gente vai celebrar a nossa fé junto com vocês. Hoje aqui tem gente de Campinas, gente de Campinas não, o Renato está em Campinas hoje, mas hoje tem Itanhaém, Rio de Janeiro, Mauá, gente aqui da nossa cidade, Taboão. Gente, se a gente pensar em quilômetros, a gente está a muitos quilômetros de distância, mas a gente pode ter um só coração, uma só fé, um só amor, um só Deus e Pai de todos, que age em todos, em nome de Jesus. A gente quer andar junto. Fazer uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, se apresenta como autor e consumador da nossa fé. Se apresenta, Senhor, de um jeito poderoso, através desse cuidado que nós podemos demonstrar uns pelos outros. Onde a gente consegue expressar o nosso amor a Deus nas nossas relações, e que a nossa caminhada de fé seja uma expressão poderosa do Senhor aqui na terra. Para aqueles que não tiveram uma família de sangue comprometida e cuidadosa, que a família espiritual supra e tome esse lugar. Para aqueles que estão pensando em ter uma família, em construir uma família, que nós possamos juntos aqui ser a referência da melhor família que pode existir, com comunicação, com amor, com compaixão, com cuidado. Que a gente possa expressar a fé a partir dos nossos relacionamentos em nossa igreja. E que mais pessoas se acheguem, que aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam decidir pelo compromisso de andar em uma comunidade de fé. Nosso desejo e o nosso desafio é para que aqueles que são desta comunidade, que o Senhor traga logo. Se tem alguém que é para fazer parte da nossa caminhada e que ainda não chegou, Senhor, traz logo essa pessoa para cá. Traz logo, Senhor, essa família, esse grupo, essas pessoas que farão parte da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.